Alô, alô, boa noite. Boa noite a todos. Bom, bem-vindos aqui ao Espaço Itaú, a mais uma sessão da Cine Academia. Nelson Pereira dos Santos. Essa sessão ela é realizada em parceria com a Academia Brasileira de Letras, a Cinemateca do Museu de Arte Moderna. Eu sou curador da Cinemateca, Ricardo Cota, e o Espaço Itaú. Nós iniciamos há um mês atrás. A ideia é a gente fazer uma sessão toda primeira terça-feira do mês, que traga um clássico do cinema essencial para aquilo que o curador maior de toda essa iniciativa, que é o Cacá Diegues, chama de Fundação do Cinema Brasileiro. Então nós iniciamos com o Limite, do Mário Peixoto, e agora vamos exibir o Argila, do Humberto Mauro. Antes de iniciar, eu queria fazer algumas observações, que essa sessão em si já trata de uma das nossas principais preocupações com esse tipo de evento e com esse tipo de realização de filme, seguido sempre de debate. Hoje nós teremos como debatedores a atriz, produtora e diretora Carla Camurati e o diretor, ator André de Mauro, que realizou um documentário maravilhoso sobre Humberto Mauro, que terá a oportunidade de falar aqui e que está seguindo aí a trilha do Oscar, mas que já conquistou a sala da Cinemateca, onde ele estreou. Mas, enfim, o nosso objetivo com essa sessão é chamar a atenção para a questão da conservação, da preservação e do restauro. Então, esse filme que vocês vão ver hoje, nós tivemos muitas dificuldades em chegar à cópia. Existem cópias no formato 35mm e no formato 16mm. Ambas estão no CTAV, que é o Centro Técnico Audiovisual. Todas as duas estão impossibilitadas de serem exibidas. Nós iríamos exibir em 35mm, mas não tivemos condições técnicas de exibir, e essa sala, infelizmente, não comporta o 16mm, mas que também é um tipo de projeção que hoje a gente realiza muito pouco, porque é muito fácil de ser deteriorado. Então nós vamos assistir a uma cópia, que foi uma cópia que nós realizamos ao longo dessa semana. Era uma cópia ótica, que nós conseguimos fazer uma transcodificação dela para conseguir chegar a um HD, que é o HD que vocês vão assistir. Isso remonta um pouco à situação, pouco não, muito, a situação trágica da conservação e da preservação do audiovisual no Brasil, para a qual esse tipo de evento procura também chamar a atenção. Carmen Santos foi produtora e diretora de 2 filmes, Favela dos Meus Amores e Inconfidência Mineira, que hoje estão completamente perdidos. Esses filmes não existem mais, né? Existem no filme Panorama do Cinema Brasileiro, do Jurandir Noronha, 15 ou 20 segundos de um trecho do Inconfidência Mineira, que foi um filme que ela levou 10 anos para realizar e que foi o filme que levou à morte dela por uma série de decepções que decorreram desse processo de realização e depois da própria estreia. Então, eu estou chamando a atenção isso para vocês assistirem as cópias que nós exibimos aqui, pensando na questão da conservação, do restauro e da preservação. E em nome do Cacá Diegues, que já está aqui, mas ele foi fazer uma boquinha, que ele veio de Niterói, está morrendo de fome, mas vai falar no final. Eu queria dedicar essa sessão de hoje à neta do Humberto Mauro, que está aqui presente, a Valéria Mauro. Muito obrigado, boa sessão a todos. Nós voltamos em fevereiro ou em março com o Rio Zona Norte, do Nelson Pereira dos Santos. Obrigado. Bom, boa noite. Vamos nos acomodar aqui. Hoje acabou ficando para mim a apresentação, porque o Cacá esteve aqui e a Carla é a prova, né? Porque lanchou com ele, mas ele pediu para sair, que ele não estava se sentindo bem, enfim.
Ele veio de uma viagem agora no Festival de Brasília, que foi presidente do festival, estava cansado. E, enfim, aí pediu para fazer a apresentação. Aí o Zé Quental, que ia fazer a mediação, também não pôde vir, porque o filho teve um problema. Então, coube a mim fazer a mediação. Alô, alô? Então, hoje eu estou de Coringa aqui. Eu só queria a bilheteria do Coringa, já estava bom. Mas, enfim, muito obrigado pela presença de vocês. E, enfim, foi uma experiência muito bacana poder ver esse filme, com todas as dificuldades que nós passamos para conseguir essa cópia, exibir essa cópia, com seus problemas de som e, enfim, os problemas de imagem. Mas, como eu disse no início, isso atrai para a gente toda a questão da conservação, da preservação e do restauro. Mas vamos agora falar sobre o filme em si, já que acabamos de assisti-lo. E eu gostaria de começar conversando com a Carla Camurati. A Carla que tem essa sintonia com a Carmen, para mim, quando a convidei, junto com a curadoria, por ser atriz, produtora e diretora. Mas hoje, antes de começar a sessão, eu descobri que havia uma outra sintonia que ela vai contar agora para vocês e depois, evidentemente, falar sobre o filme e falar sobre essa mulher, né, que é a personagem do filme. Oi, muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, boa noite. Eu estava comentando com o Cota, foi engraçado porque eu tenho uma série de coisas que eu sinto uma identificação com a Carmen na relação de paixão absoluta pelo cinema, de você querer fazer cinema de qualquer maneira, a ponto que você faz qualquer coisa dentro do cinema. Você produz, você distribui, você atua, você escreve. Na realidade, você faz o possível e o impossível para realizar o seu desejo na construção de um filme. Mas tem uma coisa muito engraçada, que é a Carmen, ela trabalhou como operária e depois como vendedora de loja. E eu não trabalhei como operária dentro de uma fábrica, mas trabalhei durante um tempo como vendedora de loja. Quando eu fiz o meu vestibular, até que eu entrasse na faculdade, eu trabalhei em 2 lojas durante muito tempo. E fiz 2 anos de uma faculdade de biologia, acabei não me formando, saí e fui fazer cinema. Mas é engraçado isso, né? Porque você tem... Quando eu comecei a ler a biografia dela, que eu li que ela era vendedora de loja, eu falei, nossa, está ficando cada vez mais perto. Eu adorei ver o filme, assim, para mim foi muito emocionante, porque, primeiro, uma atriz muito carismática, né? Ela tem um sorriso lindo, ela se move de uma maneira elegante, ela é generosa na relação, né, com os outros atores. É uma delícia ver, né, você poder ver um trabalho desse. Aliás, está linda a cópia, né? O preto, preto, o branco, branco, tudo direito, poucos cinzas, a qualidade. Então, foi muito emocionante. E eu adorei porque, para mim, é tão rico você poder olhar um filme feito esse e ver a construção dele de dramaturgia e de imagens, né? Porque é tão diferente isso e, ao mesmo tempo, é tão intenso também essa diferença de linguagens que o cinema foi, né, foi se transformando. E toda vez que eu volto e vejo um filme, né, que a gente está falando, a Carmen, ela começou a fazer a primeira empresa dela, que ela tinha 20 anos, né? Ela começa a fazer cinema com 20 anos. Então é muito forte a trajetória dela dentro do cinema. A Portuguesa chega aqui com 8 e com 20 ela já está fazendo a primeira empresa de cinema, o que naquela época era uma loucura, era muito à frente do tempo dela, né? Então eu acho que é muito rico a gente ter uma mulher com a história dela dentro do cinema. Quando você olha o cinema hoje e você olha proporcionalmente a quantidade de mulheres, apesar de já ser muito maior do que era,
mas a quantidade de mulheres dirigindo ainda é uma quantidade muito menor do que a de homens dirigindo. Então, é interessante você ver como ela conseguiu construir o que ela construiu, porque ela abre uma empresa atrás da outra, ela abre a primeira empresa internacional no Brasil. Então, é uma carreira muito interessante. Eu fico com pena, porque eu sinto tanta vontade de ver os outros filmes, não ficou nada, né? E o Favela dos Meus Amores, né, que foi um dos filmes perdidos, é considerado o melhor filme do Humberto Mauro. Assim, pelo que eu pesquisei, disse que todas as sessões o público aplaudia de pé no final. Foi um sucesso fenomenal de público e crítica, e se perdeu. Esse e o Cidade Mulher também, que era um musical lindo. Pois é, o Cidade Mulher, eu tenho uma curiosidade, uma coisa. É uma pena essa falta de memória. Às vezes eu me pergunto, vai ver, a gente um dia ainda acha isso, uma cópia no meio, né, de um... Andei dando umas pesquisadas, mas seria uma grande esperança de achar. E é um filme que ainda tem elementos assim de, digamos, do neorrealismo. Talvez tenha sido um dos primeiros filmes, né? 10 anos antes dos italianos, ele já misturava cenas reais da favela com ficção. Enfim, tem uma crítica do Jorge Amado sobre esse filme que é incrível, assim, é emocionante você ler. Então, esse filme realmente é uma... Se um dia, né, achar, vai ser tipo o limite, né? Uma coisa assim. Que a projeção internacional do seu filme, que eu queria que você falasse um pouco agora, de alguma maneira possa ajudar nisso, né? Quer dizer, quem sabe não tem uma cópia dessa em alguma dessas cinematecas do mundo aí, e que a exibição do seu filme possa de alguma forma ajudar isso. Como é que você está vendo essa possibilidade de levar, quer dizer, de levar não, porque o nome do Humberto Mauro já é conhecido internacionalmente, mas de relembrar, de reaquecer essa memória através do seu filme, que, aliás, é um filme belíssimo e que eu gostaria que você também aproveitasse e fizesse o convite para a turma aqui do que você falou lá fora. Obrigado, Cota. A gente vai estrear aqui nesse cinema agora dia 12 de dezembro, vamos fazer 2 semanas aqui direto. O filme se chama Humberto Mauro, e realmente o filme ele teve uma carreira, e está tendo ainda, que até de alguma forma surpreendente, né, porque um filme feito com baixíssimo orçamento. A gente estreou no Festival de Cinema de Veneza, e aí tem uma coisa emblemática, super mágica, que o Festival de Cinema de Veneza é o festival de cinema mais antigo do mundo, né? E a primeira vez que o cinema brasileiro foi representado num festival ou num evento internacional foi com Humberto Mauro, mais ou menos nessa época, aí foi em 1938, que ele foi para o Festival de Veneza com o filme Descobrimento do Brasil e Vitória Régia. E a gente tivemos essa possibilidade, esse privilégio, essa sorte, enfim, tudo, de entrar na seleção oficial do Festival de Veneza de 2018, exatamente 80 anos depois do Humberto Mauro ter estado lá. E daí o filme tem seguido uma carreira bem bacana, passando por Roterdã, Havana. E semana passada a gente teve uma surpresinha legal. O filme está entre a Academia, né, de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, lá anunciou os 150 documentários que estão na corrida aí pelo Oscar de melhor documentário. E o filme está lá, está nessa lista aí. Foi uma super surpresa, assim, a gente não esperava, né? Claro que é muito difícil chegar numa coisa, mas enfim, são coisas que esse filme tem conseguido, né? E de alguma forma, com o principal objetivo, que é esse mesmo, levar Humberto Mauro a chamar de volta, a chamar a lembrança desse nosso grande cineasta, que fez mais de 300 filmes, né? Então tem muito essa missão o filme. Carla, eu queria que você falasse um pouco agora sobre a personagem desse filme, sobre essa mulher. Como é que você percebeu essa mulher? Na realidade é engraçado, porque a Carmen tem todo o desenho como, né, como artista, como produtora, como atriz, onde ela sempre procura uma relação com a educação. Então, você vê a própria coisa do filme, de você ter a cerâmica e ser marajoara, né? É uma coisa que hoje, quantas pessoas ainda ligam, observam, divulgam, prestam atenção na cerâmica marajoara. Então, eu falei, cara, ela era
confronto em tudo, né? Até na relação do que ela escolhia para iluminar. E eu acho que é bem interessante a construção de dramaturgia, onde você tem um personagem que se apaixona, que, né, faz tudo para melhorar a vida da pessoa que ela ama, e no momento em que ela fica sabendo qual é a realidade que a mulher, a namorada, a noiva dele está passando, que o Gilberto está vendo, que todos estão passando, a primeira coisa que ela faz é a renúncia do amor. Então, você tem toda uma construção de um personagem, né, que tem todo um respeito à arte, um respeito às relações de amor. Apesar de muito rica, você tem uma pessoa generosa ali, como construção para mimetizar, né, para, na realidade, servir de espelho para as pessoas um pouco. Então, eu achei interessante, e é isso, o que me chamou a atenção é exatamente, ela está sempre sorrindo, ela está sempre generosa, está ouvindo absurdos, mas está numa... Mas é verdade, né? Porque isso é um dom. Eu pensei, quantas cenas eu poderia ter feito assim, teria feito melhor. Verdade, mas é verdade isso, porque às vezes você encarna sentimentos que não necessariamente eles podem te parecer mais óbvios, mas não necessariamente eles estão construindo a melhor dramaturgia. Porque é muito melhor uma pessoa que está ouvindo coisas horríveis, está com um sorriso enorme, generoso, do que a pessoa amarga, que nem um maracujá, sofrida, rancorosa. Então, tudo isso me chamou tão a atenção, sabe? Eu falei, nossa, eu podia ter visto esse filme antes na minha vida. Ia ter sido melhor para mim, entendeu? E tem uma sequência que eu acho que é espetacular no filme, que é uma sequência de uma tensão sexual muito grande, que é a da... Quando ela está fumando e ele acaba... o beijo, beija. Gente. Aquilo não é um beijo, é um ataque. Aquilo é incrível. Não, para Mete época a mão aquilo é ali um ataque. naquele... Eu falei, eu que achava que era ousada, né? Assim, fiz nada perto do que a Carmen já fazia naquela época. Porque é um beijo bem dado. Vamos combinar que aquilo ela seduz ele ali, aquela coisa com o mar. Para mim é uma das cenas mais incríveis do filme. É maravilhosa aquela cena, eu adorei. Adorei ter visto o filme, assim, para mim foi... E a Carmen Santos é tudo isso mesmo que você está falando, ela é incrível. Eles eram muito amigos, né? Ela e Humberto Mauro tiveram vários momentos assim juntos ali. Ela fez Sangue Mineiro, ela chegou a participar do ciclo Cataguases, né? Depois, quando ele saiu da Cinédia também, ele ficou um tempo ali passando uma certa dificuldade. A Carmen Santos foi fantástica quando, né, com a Vita Filmes, chamou ele para trabalhar. Eles eram muito amigos, né, mesmo, realmente. A Carmen, uma figura única no cinema, né? Agora, você como diretor de um documentário que trabalhou muito com a pesquisa da linguagem, da realização, um aspecto que chama muito a atenção nos filmes do Humberto Mauro é a montagem. Sim. Eu acho que talvez uma das grandes contribuições que ele tenha dado ao cinema brasileiro tenha sido a de trazer um novo estilo de montagem que teria ficado imortalizado, talvez, no famoso Curta Velha Fiar, que algumas coisas já aparecem aqui em alguns momentos, até no próprio processo da argila lá, né? O que você teria a dizer sobre isso, sobre esse aspecto da linguagem no cinema do Humberto Mauro? Então, em relação à linguagem, o Humberto Mauro ele filmou durante 50 anos, né? Então, você tem vários momentos diferentes de linguagem, de narrativa, né? E momentos bem diferentes, inclusive, né? Sem dúvida, a montagem é uma das características bem importantes, mas esse filme, por exemplo, ele não representa exatamente, em termos de linguagem, a maior parte dos filmes do Humberto Mauro. Você vê que a câmera ela é mais parada, né? Tem alguns outros filmes do Humberto Mauro que tem mais ação, tem mais movimento e tal. Nesse momento, aí, nos anos 40, ele estava envolvido, né, com o Instituto Nacional de Cinema Educativo, no INSE, onde ele fez mais de 200 documentários. Então, ele estava muito imbuído dessa linguagem do documentário também, né? Então, apesar de você ter coisas ali incríveis, né, aqueles sonhos, tem umas montagens, umas cenas bem legais, você vê a câmera mais parada, né? Você tem já algo da linguagem dos documentários ali
Tem um momento que é um trechinho até do documentário, quando entra ali a voz do Roquete Pinto, de narrador. Esse filme ele tem uma influência do Roquete Pinto muito grande, né? O Edgar Roquete Pinto era um amigo dele, assim, pessoal. Eles iam para a Praia da Barra quando não tinha ainda nada ali, era quase um mato ali, faziam tipo um acampamento, falavam em tupi, só conversavam em tupi-guarani entre eles, né? Foram nessas viagens ali que surgiu o argumento, a ideia desse filme, né? Então, o Roquete Pinto é um cara que pertenceu à Academia Brasileira de Letras, né, também, que está aqui, é uma das organizadoras do evento, é um cara muito ligado a isso. Então, esse filme ele traz, tanto em termos de conteúdo como de linguagem, muito esse aspecto. Tanto o aspecto documental, da câmera mais parada, né, apesar de na montagem você ver ali aquele zoom de plano alemão, né, que vai tum, tem umas cenas assim, mas é mais uma câmera parada e tem esse aspecto todo da busca também. Isso nos filmes do Humberto Mauro, de uma forma geral, tem. Mas aí tem essa influência do Roquete Pinto muito grande, né, trazendo esse tema da cerâmica marajoara, né, esse contraponto dos ricos, né, que idolatram ali aquela coisa europeia, grega, né, aquela coisa, né, e já o brasileiro ali, né, já trazendo, né, essa parte no caso ali a cerâmica marajoara, toda essa mística do Maracá, né, e no fundo tem isso, né, não deixa de ser um romance impossível, né, do rico com o pobre. Então tem esses elementos todos aí. Mas eu acho que da linguagem tem isso. É um filme que ele tem coisas muito interessantes também. Foi ótimo rever ele aqui agora na tela grande. Mas ele tem muito essa influência desse período que Humberto Mauro estava da vida dele, que era os documentários. E você, como eu queria te perguntar uma coisa. Humberto Mauro era um cara que trabalhava muito linguagem, de uma maneira geral. A Velha Fiar é um homem, né? O editor dele. O Matheus Colasso. E é maravilhoso. Eu passei a Velha Fiar já 2 vezes no Festival Infantil. Tem várias cópias, porque eu passei no Brasil inteiro, porque eu achava que as crianças tinham que ver a Velha Fiar. Porque o que eu mais gosto quando eu vejo Humberto Mauro é exatamente isso. Quando você fala assim, o zoom alemão, na realidade é um corte de eixo lindo que ele faz. Então, é muito interessante poder olhar a obra dele exatamente sobre o aspecto da linguagem e da irreverência. Que é isso, você fazer a Velha Fiar, você pega seu montador, veste ele de velha. Depois, né? Tudo bem, eu faço um pouco essas coisas. Eu botei no Carlota Joaquina, que o padre José Maurício é a camareira do filme, porque não tinha mais ninguém, quem vinha para tocar, que era o pianista, que sabia tocar cravo, não veio, a gente estava com a filmagem toda. Eu precisava de uma pessoa que fosse mais amulatada, porque o padre José Maurício era negro, mulato. Eu olhei, fui olhando no set, olhei e falei, Cacilda, você! Ela falou, eu o quê? Eu falei, você será o padre José Maurício hoje, de costas. Se você pegar o filme, a mão da Cacilda vai e volta a 5 metros do cravo. É porque ninguém vê e ninguém olha para isso. Mas é isso, é na hora você poder realizar o que você quer. O dia que eu soube que a Velha Fiar era o montador dele, eu amei, porque é isso. São pessoas que faziam cinema e acima de qualquer possibilidade que você tivesse para construir, mas realizavam coisas muito interessantes. E eu acho isso lindo na obra dele. E eu acho que esse filme tem também um desafio do ponto de vista moral em várias sequências. Não só nesta que nós já comentamos, da argila que se desmancha, né? Mas eu acho que já no início do filme, a pintura, aquele momento da pintura em que a mãe está presente no quarto e chega o amigo e ela fala, mas ele vai ficar aqui sozinho com ela? Enfim, quer dizer, todos esses desafios, né, da figura feminina estão presentes. Quando começa a cena do beijo, exatamente isso. Tem toda essa... Falando essa coisa da pintura, é muito engraçado também o contraste que ele faz entre a pintura clássica e a marajoara, porque isso eu acho que é muito interessante
em todo esse movimento do cinema que eles criam, que é um cinema muito ligado nas relações do país, nas relações de educação, nas relações, né? Você vê, tem Vila Lobos, você tem uma outra relação de foco com o país e com a cultura do país. Né? De valorizar a cultura, né? Exatamente. De iluminar, porque é isso, um país que nem o Brasil não iluminar sua própria cultura. Eu queria que você falasse mais sobre esse aspecto da relação do Humberto Mauro atávica com o Brasil. Essa relação dele isso aí está presente em todos os filmes dele, né? Talvez a brasilidade seja uma das marcas mais assim potentes de toda a obra do Humberto Mauro. E tem muito a ver com a personalidade dele, o autodidatismo também, né? E o aspecto, e também outra coisa que tem no filme que tem a ver com isso, né? Essa relação, essa dualidade da natureza com o sofisticado, né, o citadino, tal. Então você tem ali o Barrocas de um lado, né, aquele diplomata cheio de trejeitos, representando esse aspecto, e o Pedrinho, né, também, que é aquela raiz, né, o enraizado, né, a raiz brasileira ali, e com a natureza também junto. Então também eu acho, junto com o aspecto da brasilidade dos próprios temas, como a cerâmica marajoara, a arte brasileira, Vila Lobos, tem também aí essa dualidade que também está presente em toda a obra do Humberto, né? Essa às vezes até de alguma forma às vezes até contraditória, mas da natureza em contraponto com a sofisticação do desenvolvimento da cidade e tal. Isso é um outro aspecto. Mas, sem dúvida, na obra inteira dele, a brasilidade está presente. E acontece de uma forma natural. Não é que seja assim forçado, vou fazer. Não, é natural e daí dá a ele essa originalidade, talvez, né, que seja também uma das grandes marcas e tão assim elogiada e adorada por críticos como Jorge Sadu e outros historiadores internacionais. Bom, antes de eu passar a pergunta aqui para as pessoas, para o público, eu vou te fazer aquela pergunta que é inevitável. A frase que ficou sendo a frase marcante do Humberto Mauro, qual a sua conclusão sobre ela? Qual a sua interpretação, que diz que o cinema é cachoeira? Não, o cinema é cachoeira realmente é uma frase linda, né? Eu acho que nada mais bonito e mais assim que poderia definir melhor, né? Eu acho que ele diz isso porque a cachoeira ela tem continuidade, ela tem continuidade eterna, né? Digamos assim. Ela tem uma variação constante, é um fluxo contínuo, e isso talvez seja uma das coisas mais difíceis de você conseguir, principalmente num longa-metragem, eu acho. Num curta você tem até um controle maior, mas num longa, né? Se você consegue entrar a fundo nessa frase do cinema é cachoeira, eu acho que daí você consegue entender o porquê disso, o dinamismo, né? Turbilhão de emoção também, né? Entrar na cachoeira tem uma água viva, né? É uma coisa que você ela passa por você, né, de uma outra maneira. É muito interessante, eu adoro. Ele disse isso de uma forma, ele falou que chegou a essa conclusão de uma forma mais simples, não chega a dar essas. A gente vai em cima da frase, criando delirando. Ele falou isso quando ele foi questionado por jovens estudantes e tal, e ele dizia, olha, eu recebo muito cartão postal, isso eu coloco até no filme ele falando, recebo muitos cartões, cartas de pessoas que dizem, olha, eu tenho aqui no meu sítio uma cachoeira muito bonita que dava um filme. Então, eu acho que é isso, cinema é cachoeira. Muito bem. Bom, quem? Boa noite. Queria fazer uma pergunta para o André de Mauro, né? O seu documentário já passou lá no Moreira Salles, já não passou? Já não foi exibido? Eu assisti ele lá. E uma coisa que me chamou a atenção no documentário foi que quando você colocou, né, as imagens, né, de vários filmes, né, até não só do Humberto Mauro, a gente vê até imagens do Limite lá, né?
e você colocou mais os depoimentos dele, né, no caso, né? E ele falava, né, que ele não tinha nenhum planejamento prévio, né, coisa bem do autodidata mesmo, que ele não tinha nenhum planejamento prévio, que ele não escrevia roteiro nem nada, que ele chegava lá, pá, e filmava, né? E a coisa meio na base do acerto e erro mesmo, né? Só que esse filme aí você vê que a coisa já está muito elaborada, né? Você vê aquele uso de claros e escuros ali muito elaborado, você vê essa coisa da dramaturgia que a Carla Camurati falou, coisa e tal. A minha pergunta é a seguinte: quando é que ele começou, né? Se é que isso aconteceu, quando é que ele começou realmente a pensar os filmes previamente, escrever roteiros, né? Quando é que ele deixou de ser autodidata e ser um pouco mais pragmático, assim, como na produção de um filme mesmo, escrever o roteiro antes, essas coisas? Você tem toda a razão. Isso, como eu tinha te falado antes, ele teve esses 50 anos, né, de carreira, então mudou muito, né? Do primeiro filme até o final, as coisas foram mudando constantemente. E nesse momento aí tem até um depoimento dele em algum momento que ele diz que agora as coisas estão mais difíceis, você tem que escrever direitinho, tudo bonitinho, tem que mandar lá para o cara para ver se consegue o dinheiro, para ver se não sei o quê, taraná. Então, era mais ou menos esse período, né? Esse período aí dos anos 30, em 1932, teve o Getúlio Vargas. Eles fizeram uma lei para obrigar passar filme brasileiro nos cinemas, né? Então, começou um certo estímulo para esse tipo de coisa e tal. Esse filme até, de alguma forma, ele teve um problema na hora de exibir, porque os donos dos cinemas não gostaram nada dessa lei, então até às vezes boicotavam. Mas eu acho que a partir desse momento, né, quando entrou um pouco mais essa, de certa forma, burocracia, e ele precisava levantar a verba para fazer os filmes e tal, acho que a partir daí ele começou realmente a pensar mais em escrever os roteiros, porque antes realmente eram ideias, né, que eles faziam anotações, tópicos e tal, e iam fazendo, né? Chegava na hora e iam decidindo de acordo com o que acontecia, mas eu acho que a partir daí, talvez, mais ou menos nessa época mesmo, anos 30, 40, ali, já para o final dos anos 30, ele tenha começado a escrever. Esse daí especificamente teve o Roquete Pinto, né? Junto com ele, talvez nessa criação toda do roteiro, todo esse trabalho aí, com certeza teve um planejamento maior, já era um período que ele já estava se planejando mais. Uma influência de um cinema puro mesmo, né, das vanguardas. Impressionante o destacar determinados elementos. E a fotografia passou muito rápido, eu nem vi de quem era a fotografia. Manuel Ribeiro. Muito boa. Fala assim, como ele absorveu também, né, como você falou, ele foi absorvendo também essa linguagem. Acho essa cena dela ouvindo a música, o êxtase dela, incrível. É linda mesmo. Fala, eu ia falar uma coisa que eu acho que também tem um pouco de estilo, que era normal, eu acho, os cineastas não terem, o cinema não era ordenado como ele é hoje. Então, tem né, o Fellini mesmo, tem alguns filmes dele que não tinha diálogo. Todo mundo ficava dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois eu vejo na dublagem qual vai ser o diálogo final. Então, você tem uma construção que partia de outro lugar, né? De outro lugar. O nome mesmo, se você for pensar, roteiro, né? Guion, em espanhol, era apenas uma guia, não tinha essa... Eu participei de um filme como ator, né, que foi mais ou menos assim, o Tropa de Elite 1, a gente não recebeu roteiro, foi tudo feito, a gente fez improviso antes com a Fátima Toledo, a gente trabalhava, e depois a gente nunca saía igual a cena, todas as vezes que a gente repetia, porque não tinha texto, né, era tudo improvisado. Foi uma experiência recente, assim, digamos, né, desse tipo, e é muito interessante, não deixa de ser interessante, porque dá uma vivacidade, né? Uma espontaneidade também, né? Porque você fica com uma liberdade diferente quando você tem um roteiro
onde eu falo A, você fala B, eu falo C, você fala D. Não pode interromper isso. Quando isso não existe, a cena, de alguma maneira, toma outra dimensão, porque ela cria uma espontaneidade, porque você pode mudar a sua resposta e, consequentemente, vai mudar a minha, então você tem uma Cria um outra... frescor, né? Até a vira um câmera, frescor, no como... caso, né, nesses momentos, citando esse do que eu fiz, mudava toda hora, porque ele mudava o movimento, ele mudava a câmera na mão. Eu acho que é interessante, eu acho que contribui, dependendo do filme, e, né, pode ser ótimo, não tem o menor... Mas sobre esse aspecto que você disse da fotografia, em particular nesse momento, também me chamou muito a atenção, porque ela destoa completamente do filme. O filme vai num sentido mais realista, apesar da sequência do som e tal, mas eu acho que nesse momento é como se ele se despegasse de um cinema mais realista e permitisse uma leitura etérea até, que parte do cabelo dela até chegar ao instrumentista numa visão poética muito grande. É como se naquele momento abandonasse um cinema da narrativa, um cinema que precisasse se explicar, para um cinema realmente puro, feito essencialmente pela realização visual. Mas se quiser falar. Você já tá com o microfone. É coisa Tá com rápida. o É coisa microfone, é rápida. melhor... Primeiramente, agradecer. Agradecer a oportunidade de estar aqui, porque a gente vive numa realidade em que uma figura como a Carmen Santos é meio que historicamente esquecida. Humberto Mauro, na faculdade de cinema, em livros, a gente ouve, a gente tem a curiosidade faiscada, a gente procura sobre. Carmen Santos é muito mais difícil encontrar material sobre ela e não faz sentido nenhum isso, porque é uma mulher que teve uma importância gritante nesse começo do cinema. Então, obrigado pela iniciativa de botar aqui na tela grande. E também, para tudo que a gente está discutindo, é muito forte ver como na obra do Humberto Mauro, ela pode ter ecos de outras cinematografias, até ela faz piadinha com o cinema americano em uma hora. Olha, está vestido que nem galã americano. Mas eu sinto que é o cinema realmente encontrando o Brasil. Aquelas imagens rurais, aquela festa que tem no meio do balão. Eu não lembro de algum registro antes, principalmente no Ganga Bruta, que foi anterior. É muito forte isso. O Brasil realmente é o cinema brasileiro na tela. É o primeiro resquício de cinema brasileiro. Isso é muito forte. Sem falar nesses momentos como que vocês citaram aqui agora, que eu ia falar também, que é isso. Uma narrativa realista, historinha, estamos seguindo, e daqui a pouco para um pouco. Olha a música. Degustem Carmen Santos. Vocês querem ver a Carmen Santos. Aí vai até o músico, ele toca um pouco e volta para ela. Tem um movimento de volta. E aquele final também em que a gente olha dentro da obra e começam a vir imagens de argila sendo quebrada, da violência daquele material. É um cinema pela pureza da imagem, magia da imagem e tudo que ele instala, não exatamente realista, mas a força da imagem nele. E a obra do Humberto Mauro tem isso de forma muito intensa, toda a obra dele. Tem essa coisa da imagem de forma muito intensa. Então, também discuti um pouco sobre isso, a importância de reencontrar popularmente esse cinema, né, de jogar isso para o público, que as pessoas não têm acesso a esses filmes. O próprio Ganga Bruta é difícil de assistir. E não faz muito sentido isso, porque é uma obra tão valiosa para a nossa cinematografia. Então, só adicionar isso também. Novamente, obrigado. Não, mas não tem cinematografia para o que ela produziu para a gente ver. Tá Na certo, realidade, você tem certo. muito pouca coisa dela. É isso que está falando. Mas outra pergunta que eu queria fazer, bem rápida, é o seguinte. Existiu algum filme brasileiro contemporâneo ao Argila que tratou de forma tão aprofundada assim essa questão da diferenciação social entre uma classe alta e uma classe baixa? Vocês sabem me dizer, não? Eu também não sei te dizer. De cabeça. Eu só queria colocar uma coisa antes, voltando à discussão da linguagem, porque eu adoro, nessa relação do Humberto Mauro, a relação dele com linguagem. E eu não acho que ele interrompe a narrativa. Eu acho que ele, exatamente porque é o rei da linguagem, ele vem com uma narrativa realista, cotidiana, e na hora que ele vai falar do amor, na hora que ele vai falar da raiva, na hora que ele precisa expressar sentimentos
né, a dramaturgia através da imagem, ele usa isso. Que, aliás, é uma das coisas mais interessantes que a gente pode ter nos filmes é exatamente isso. Qual é a construção dramatúrgica das imagens? Que isso é o mais lindo. Porque você construir dramaturgia com roteiro, tudo bem, mas o melhor é quando você constrói a dramaturgia nas imagens. Que é o cinema, né? É. Total, total. Não, tem muito isso. Eu achei interessante também a observação que ele fez daquela cena da festa junina. É lindo, né? Realmente. É lindo. Ele, inclusive, aparece naquela cena ali. Ele no meio tem um que solta um foguete, uma hora ali no meio. Ele aparece 2 vezes no filme, Humberto Mauro. Uma hora na festa junina, ali bem no centro, assim, num plano mais aberto, e também lá ele faz um dos trabalhadores ali da cerâmica. Tem um momento que ele aparece ali também. E meio Hitchcock, né? Gostava de aparecer, botava uma ceninha ali, entrava. Exatamente, naquela hora ele aparece ali. E Oi, vou repetir. Deu. Não, então, porque ele literalmente chama para brincadeira o público, sabe? Ó, você vai cantar agora uma música, tem a ver com o Romeu, então vamos mudar a ambientação, muda a luz, aí bota ela lá na bancada. Ele abre, ele literalmente está abrindo a linguagem para isso. Estamos aqui fazendo junto, acompanha a brincadeira com a gente. Isso é muito bonito, ele explorar isso em 40, muito bonito mesmo. E essa ligação, né, com o popular, né, com a cultura raiz, com a própria identidade nacional, são coisas que falam muito lá no fundo com a gente, né? Com esse meu filme, que eu uso 70 filmes dele, então tem a obra dele toda, na verdade, ele narrando com a obra dele por cima, né? A gente rodou muitos lugares aí pelo Brasil, alguns lugares mais do interior e tal, e eu fico impressionado com como ele chega nas pessoas, assim, como ele chega, não só no Brasil, como até fora do Brasil também, mas ele chega num lugar humano ali que muito básico, muito, né, que toca as pessoas. E então é interessante a gente perceber isso, né, como isso também é popular, eu quero dizer. Para a gente fazer um cinema assim também é bom, o público gosta, e você pega todo o público de A a Z, de todas as classes, de todos os jeitos. Bom, a gente está chegando aqui ao final, mas temos mais uma pergunta. Oi, Tudo não é bom? uma pergunta, é uma observação a partir dos elogios à cena da festa junina, né? Enfim, acho que esse ciclo aqui, que eu nem sabia que existia, eu sabia de Humberto Mauro, mas eu nunca tinha visto um filme dele, foi uma coincidência. E é um ciclo que visa, pelo que eu entendi, né, valorizar a documentação, a restauração, todo o trabalho aí em torno da memória, né, cinematográfica brasileira. E aquela cena, especialmente da festa junina, eu achei assim muito especial, porque você vê ali, é o retrato da inocência, né? A simplicidade, as pessoas brincando, né? Como crianças. Parece um quadro de Portinari. Né? Você tem uma hora que filma de cima, né? As pessoas pequenininhas dançando quadrilha, o balão sendo preparado em homenagem ao suposto casal, né? Depois acabou sendo um casal de verdade. Então, aquela cena mostra um Brasil do interior, né, modesto dos anos 40, que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto mais de perto. E é extremamente bela, né? Quer dizer, a realidade da riqueza no castelo da Dona Luciana era rica, era alegre, mas o pessoal, a ala humilde do filme também era alegre, né, e muito feliz naquela inocência, né, no sabiá daquele menino que era irmão da noiva do Gilberto, né, ele tudo, não, é o meu sabiá, o passarinho. Então, é uma realidade muito bonita, e seria uma pena que se perdesse por conta de falta de conservação, né, e de restauro. É isso. E parabéns ao trabalho de vocês, né? Para fechar aqui.
Sim, como você tinha falado no início, né, na apresentação do filme, essa cópia ela estava com o CTAV e parece que o CTAV tem os outros filmes do Humberto Mauro também, né, alguns saíram em DVD até, vários curtas e tudo. Eu queria saber, assim, se algum de vocês souberem me dizer, por que o restante da obra dele que está com o CTAV não foi disponibilizada para o público, se foi porque ainda não foi restaurada, não teve como restaurar, quantos longas, principalmente os longas, assim, que ainda tem disponível, que a gente ainda não tem acesso, assim, que estão disponíveis, não estão perdidos, no caso. Eu queria saber isso, assim, como que está a Tá situação da bom. obra. Antes eu vou passar para o André para dar essa resposta, já para fazer suas considerações finais também. Mas só para respondendo a pergunta anterior, a ideia aqui, isso aqui é o Cine Academia Nelson Pereira dos Santos. É uma parceria do Museu de Arte Moderna com a Academia Brasileira de Letras e o Espaço Itaú. É a gente sempre poder passar um filme brasileiro que tenha sido realmente essencial para a fundação do cinema brasileiro. Nós vamos chegar no Carlota Joaquina em algum momento e tal, mas nós estamos ainda nos primórdios. Então nós passamos primeiro o Limite e agora passamos hoje o Argila, e o nosso próximo filme é o Rio Zona Norte. Não sabemos ainda se será em fevereiro ou março. Vamos discutir amanhã, calma. Amanhã a gente tem reunião. Mas, enfim, a gente divulga ou pela academia, né, ou pela Cinemateca do MAN, na sua página no Facebook ou na sua página na internet. É essa a ideia principal. Por favor, André. Isso da conservação é um assunto muito sério, realmente. A gente teve alguns momentos, nos anos 90, lá quando teve o centenário do Humberto Mauro, teve um trabalho muito legal de restauração, inclusive o Descobrimento do Brasil foi todo restaurado, saiu uma série de DVDs, que é essa que nós temos até hoje. Aí foi um trabalho belíssimo, feito pelo CTAV, que é uma espécie de resistência aí nesse processo todo. O Humberto Mauro ele sempre teve um cuidado muito grande em deixar suas obras também em acervos, em lugares como esse. Até por isso nós temos muita coisa dele preservada, né? Talvez um dos cineastas que tenha mais coisa, então tem muita coisa. Algumas dessas coisas foram digitalizadas, mas na época algumas em HD, outras em beta. As que estão em beta a gente tem que rever. Dois longas eu fiz uma nova versão em alta e em 2K. Estamos fazendo, que foi o Canto da Saudade e o Brasa Dormida. E então, assim, nos anos 90 nós tivemos um momento muito bom nesse sentido. Mas agora a Cinemateca de São Paulo, que é onde ficam, na verdade, os negativos, né? Não ficam no CTAV, a maioria deles estão lá na Cinemateca em São Paulo. Ela passou por uma crise muito grande administrativa, aí tinham um apoio, enfim, uma situação deles interna lá. Isso aí realmente foi bem preocupante, bem complicado. Ainda está se tentando restabelecer o que era a Cinemateca antigamente. E é uma coisa que exige verba, né? Exige coisa para você manter aqueles negativos, tudo e tal. Então, realmente, seria interessante. Tinha um edital que saiu e depois fecharam ele. Agora, esse ano, foi divulgado, depois saiu, que era um edital justamente para a conservação de filmes, muito bacana, mas parou, não tem data para voltar. Mas é importante esse tipo de iniciativa. E hoje em dia você tem os scanners, né? Tem scanners. Lá o pessoal do Cinecolor em São Paulo, eles me ajudaram com 2 longas do Humberto Mauro, me deram até um apoio. Mas isso aí, se tivesse uma vontade, né, pública talvez maior e tal, seria importantíssimo. Pública e privada também, por que não, né? Justamente esses editais podem ajudar nisso, né? Que a gente pode conseguir também pela iniciativa privada, também junto com o edital e tal. Mas se você tem os scanners, que eles pegam filmes que estão em estado bem ruim, digamos assim, né, o negativo, e tem uma velocidade que você regula e tal, vai direitinho, e você consegue tem trabalhos belíssimos aí de restauração. Tem programas de softwares que você, quando já vai passando, ele já vai reconstituindo as coisas. Eu tive um cara lá de São Paulo que me ajudou, o Toshi Segawa, que é um fera em também restauração. Esse paulista foi me indicado por uma empresa de software dinamarquesa, eu acho, se não me engano, da Diamond, que é um dos melhores softwares que tem de restauração.
Ele foi um super parceiro, deu para mim de presente também uns trechos restaurados. Mas assim, o que se tem de tecnologia hoje, você poderia ter um trabalho fantástico de restauração desses filmes todos, né? Então só precisa realmente a gente conseguir organizar isso aí para fazer, e, enfim, iniciativas como essa aqui é importante que chama isso à tona, né? Então eu queria, para terminar, agradecer também aí o convite, viu? Parabéns, Cota, pelo trabalho teu e da academia, também essa iniciativa da academia, né, que está chegando junto do cinema também, importantíssimo isso, o Kaká e tal, é muito bacana, e parabéns aí pelo Espaço Itaú também, que é um parceirão, né, o Espaço Itaú, a gente sempre foi nosso parceiro também no filme, a gente vai estrear aqui, inclusive. Então, parabéns a todos aí pelo evento e obrigado pelo convite. Carla. Bom, eu concordo plenamente que a coisa mais importante que a gente tem para fazer hoje é cuidar. Na realidade, a gente tem um problema sério, né? A Cinemateca de São Paulo, ela teve um trabalho grande, uma obra grande que foi feita ainda na época da BR, porque eu fui visitar, eu me lembro, eu estava fazendo Copacabana e eu precisava de alguns filmes de arquivo, e eu cheguei na Cinemateca de São Paulo para olhar o material que eu já tinha pedido para separar. Os nossos filmes estavam todos no telhado de zinco, assim, gente. Era telhado de zinco. Eu fui andando, eu olhava para cima, eu dizia assim, não acredito que isso está assim. Ele falou, não, está assim. E aí a gente conseguiu levar para o conselho da BR Distribuidora, que imediatamente ligou para a própria Cinemateca e, durante 4 ou 5 anos, conseguiu cuidar para que os filmes ficassem bem guardados. Na realidade, o Brasil não sabe cuidar da sua história. De uma maneira geral, não é dos seus filmes, não sabe cuidar de cultivar mesmo o que a gente tem, porque a gente tem coisas incríveis que a gente não consegue ver. Então, eu acho essa iniciativa bárbara da Cinemateca junto com a academia. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês nesse momento, de estar junto. O que eu mais adoro do cinema é exatamente o coletivo da gente estar assistindo alguma coisa com uma série de pessoas ao nosso lado. Isso me deixa sempre mais feliz do que eu sozinha em casa. Normalmente, sozinha em casa, eu durmo. A televisão tem um fator hipnótico comigo, e 15 minutos depois estou dormindo. Então, para mim, o cinema é uma delícia em todos os sentidos. Muito obrigado, Cota. Quando você precisar de mim, pode contar comigo. Vou explorar. Pode explorar. E muito obrigada a todos. Tá, obrigado aí pela presença, e queria dizer que todos esses eventos eles estão sendo registrados pela equipe da academia. Até eu queria pedir uma salva de palmas ao nosso Castorino ali, que é o responsável por isso. É o meu diretor. E muito obrigado, boa noite e até a próxima com Rio Zona Norte, Nelson Pereira dos Santos. Boa noite.